Então, que a paz de Jesus reine nos nossos corações. Dirigimos-nos a encarnados e a desencarnados, todos presentes, com quem desejamos partilhar as nossas emoções, os nossos sentimentos e tudo aquilo que se passar durante a próxima hora. A proposta de hoje é autoajuda. Provavelmente vocês tiveram a oportunidade de ver e não é autoajuda, ó. Ninguém dizia. Ninguém dizia. Onde é que eu fui buscar a autoajuda? Normalmente o auto está muito ligado à autoajuda, não é? E eu fui na onda. Autodefesa. Quando nós pensamos nesta questão da autodefesa, imaginemos que não estamos numa associação espírita, imaginemos que não sabemos nada de espiritismo. Assim, a primeira coisa que nos vem à ideia, o que é autodefesa? Qual é, assim, as primeiras ideias, as primeiras coisas em que pensamos? Saber defender-nos, não é? Autodefesa, isto é, há a hipótese de sermos atacados e então temos de nos defender. É um bocado por aí, não é? E claro, e todos nós, de alguma forma, e durante a nossa vida temos de nos defender. E vários tipos de defesa, não é? Muitas vezes defesas que, como direi, nem nos apercebemos muito bem delas. Outras são de tal forma ostensivas que nos apercebemos. Mas desde que nascemos, e isto falando só a nível de encarnados, não é? Mas desde que nascemos até que desencarnamos, ou enquanto vivemos, se calhar é melhor assim, visto que nesta sala não estamos só pessoas com corpos de carne, estão também espíritos desencarnados e muitos mais, certamente, do que encarnados. Portanto, durante toda a nossa vida, nós sentimos necessidade de nos defendermos de várias maneiras, de várias formas, de vários feitios, umas vezes mais, outras vezes menos, defendermos-nos. E vou já... Eu decidi dividir esta nossa conversa em duas vertentes principais, que será... portanto, a defesa própria e a defesa alheia. Vamos chamar-lhe assim, própria e alheia. Vocês poderão estar a pensar, própria? Então eu faço mal a mim mesma? O que é que vocês acham? Acham que faz sentido falarmos em defesa de nós mesmos, própria, isto é, de nós mesmos? Acham que faz algum sentido? Porque, de uma forma geral, o conceito clássico de defesa é alguém me ataca e eu defendo-me, não é? Mas, agora, num contexto espírita, agora que estamos aqui, acham que faz algum sentido fazermos estas duas vertentes, estes dois caminhos, digamos assim, bem diferentes? Quem é que me quer dar exemplos de defesa própria? Portanto, eu defender-me de mim mesma. Quem quer dar um exemplo, por exemplo? Um exemplo, por exemplo. Quando eu sou insegura, eu normalmente ponho uma máscara para mostrar uma segurança que muitas vezes não tenho. Portanto, é uma autodefesa, ou defesa. Mas, por exemplo, em relação à espírita, não é? Às vezes temos ações ou pensamentos impróprios
nós temos que controlar. Isso já é uma autodefesa, não é? Exatamente, também. No fundo, foi também o que disse a Amélia, não é? Nós poderíamos falar aqui, se alguém mais quisesse falar, cada pessoa ia dizer um tipo diferente de defesa própria, portanto, necessidade de se defender a si mesmo. Portanto, poderíamos falar aqui em imensos tipos de defesa própria. Eu selecionei 2 que, quanto a mim, são os que fazem mais guerra, os que fazem mais moça, digamos assim, que é o medo, de uma forma geral, de uma forma abstrata. Nós vivemos com muitos medos e os medos limitam-nos imenso, não é? E muitas vezes é o medo do exterior, mas o medo de nós mesmos. E o medo, mesmo que seja o medo que está fora de nós, acaba por ser um problema que nos diz respeito, não é? Que não é ninguém que nos está a atacar diretamente, mas que é algo que está dentro de nós. Então o medo limita imensíssimo. E há formas de nós trabalharmos esses medos, como? Bem, através da filosofia espírita, isso é trigo limpo, farinha amparo, não é? Como se costuma dizer. Isso é solução para todos os problemas. Mas uma forma simples de nós, simples, digo eu, de nós trabalharmos o medo é tentar racionalizar as situações, porque se vocês pensarem um bocadinho, vão chegar à conclusão de que os medos são infundados. Tem-se medo do medo, tem-se medo de nada, tem-se medo de... tens medo de quê? Oh, eu sei lá. Portanto, é algo que não é racional. É algo que está no nosso inconsciente e que aflui ao nosso consciente de uma forma disparatada, de uma forma não devidamente catalogada, digamos assim, mas que faz moça, não é? Que faz moça. Então, a forma de nós trabalharmos o medo, e tem de ser algo persistentemente, não é? Algo continuadamente, é fazermos perguntas sobre esse mesmo medo. Mas medo de quê? Mas afinal, portanto, é racionalizar o medo, não é? E depois, quando conseguimos fazer isso, portanto, usar a razão, não é? Pensar. E quando conseguimos fazer isso, chegamos à conclusão que somos uns totós, não é? Que afinal, onde é que está o medo? Onde é que há motivos para medo? Não, mesmo o medo dos ladrões, que não estamos a falar nesse, não é? A falar naqueles medos internos, mas mesmo o medo dos ladrões. Claro que toda a gente deve pensar que existem ladrões que nos podem roubar a casa e deve tomar as devidas providências. Ponto final. A partir daí está tudo mal, não é verdade? Porque nós podemos viver uma vida inteira perturbados por esse medo e nunca ninguém nos assaltar, nunca ninguém nos roubar nada. Portanto, é muito importante pensar nisso. Em relação à culpa, que essa sim é que faz imensa moça, não é? Eu penso que os nossos grandes problemas resultam daí. Muitos de nós temos consciência dela, ou de parte dela, se calhar da totalidade ninguém tem, mas muitos outros de nós não temos noção, não temos consciência. E o facto de não termos consciência não quer dizer que ela não faça ainda mais moça do que se tivéssemos consciência, ok? Porque o objetivo, portanto, a linha evolutiva do ser humano, não é? Aquela linha que nós aqui traçamos muitas vezes, é nós avançarmos, não é? Para o mais infinito. E quando é que nós alcançamos, digamos assim, o mais infinito? Quando formos seres conscientes, quando atingirmos a autoconsciência. Autoconsciência.
ou consciência plena. Isto é, quando nós tivermos capacidade para trazermos tudo ao nosso consciente para ser devidamente trabalhado. E aí nós, de facto, já conseguimos atravessar uma linha evolutiva muitíssimo grande. Esse é o objetivo do ser. Quando nós dizemos que o objetivo do ser é a perfeição, o objetivo do ser é a felicidade, um dos princípios do Espiritismo é a lei da evolução, mas, de facto, tudo isso para quê? Para nós sermos seres conscientes, para atingirmos a autoconsciência, porque neste momento nós somos um pouco o tal iceberg, não é? Que, portanto, tem a parte consciente é só a pontinha e o inconsciente é aquela parte imensíssima que está mergulhada na água. Isto é, nós não nos conhecemos. E como não nos conhecemos, daí os medos, daí as inseguranças, daí todos esses problemas e, fundamentalmente, daí o complexo de culpa. Porque a culpa, ou uma das origens da culpa, tem que ver com aquilo que está arquivado, diria eu, mal arquivado, no nosso inconsciente e que vem ao nosso consciente, de vez em quando, sob várias formas doentias. Estamos a falar nos arquivos negativos, não é? Dos outros, pronto, já está o assunto resolvido. Portanto, vem ao nosso consciente através, de facto, portanto, desses sentimentos menos positivos, negativos. E a culpa é, de facto, a pior delas todas. Não é? Porque todos nós temos um passado muitíssimo grande, não é? Já vimos de muito longe, já passamos por muitas experiências negativas e essas experiências negativas que estão ainda no nosso inconsciente significa que elas ainda não foram devidamente trabalhadas. Só depois de devidamente trabalhadas, de devidamente arquivadas, é que elas passarão então ao nosso consciente. E aí o assunto fica resolvido, fica arquivado. Enquanto isso não acontece, então nós precisamos continuamente de fazer autodefesa. E uma vez mais, o apelo à filosofia espírita é importante. O espiritismo matou a culpa, matou a morte, matou muita coisa, mas também matou a culpa. Isto é, não existe culpa, segundo o princípio espírita. Existem processos ou existem ações que não foram tão bem resolvidas, mas que terão oportunidade de sê-lo no momento seguinte ou no futuro ou quando nós decidirmos de facto arregaçar as mangas. Portanto, nada está perdido, nada está decididamente resolvido, digamos assim, não é? Portanto, nesta perspectiva, e mais uma vez nós estamos a tentar consciencializar a culpa, racionalizar a culpa. Portanto, neste sentido, por esta linha de ações, ninguém, seja quem for, seja a pessoa mais perversa que nós possamos imaginar, terá motivos ou resolverá o seu problema sentindo culpa. Porque, de facto, a culpa nesse sentido negativo não existe. Foi uma experiência que não foi bem resolvida, que não aconteceu exatamente como a própria pessoa desejaria que acontecesse, mas que no momento foi assim que aconteceu. No momento não se conseguiu ou não quis, ou por qualquer motivo, foi assim. Pronto, foi assim, acabou, está resolvido. É assim, mas nada está acabado. Eu vou pegar nessa situação e vou tentar
revertê-la e vou tentar fazer com que vir o bico ao prego, não é? Como se diz na gíria. E nós podemos, de facto, fazer isso. Podemos e devemos. E isto é um exercício contínuo, não é uma coisa, pronto, acabou. Já não, o assunto está totalmente resolvido e acabou. Não, porque nós estamos a andar por aqui fora. Nós ainda não estamos aqui, não é? Então nós estamos neste percurso e é neste percurso que continuamente, e ainda bem que assim é, e ainda bem, porque é esforço próprio, é com o nosso suor, é com o nosso empenho, é com as nossas características que nós vamos conseguir chegar até ali acima. E esse é o objetivo, é o grande objetivo do ser humano. Quando nós conseguirmos isso, ok, aí já não falamos mais em autodefesa, já não há necessidade disso. O ser consciente é aquele... E reparem, este deve ser o nosso objetivo principal. É tornarmos-nos o mais conscientes possível. Quanto mais andarmos, menos vamos ter para andar. É aquele que tem consciência do que pode, mas não deve fazer. Traduzido, o que é que isto significa? Eu posso, mas não devo. O que é que eu posso, mas não devo? Ou mal, não é? Eu posso, mas não devo. Não é? Se eu estou à procura de ser uma pessoa cada vez mais autêntica, cada vez mais consciente, a trabalhar o caminho da minha felicidade, então eu tenho consciência do que posso, mas não devo fazer. Do que devo, mas não posso. E aqui é o quê? É o bem. Diria eu, todo o bem. Não é verdade? E nós já vamos tendo mais ou menos a noção disto, não é? Já vamos tendo mais ou menos a consciência disto. E do que posso e devo fazer, que será o bem, mas que tipo de bem? Muito bem, o bem possível. Então a nossa meta deve ser esta. Porque quando nós conseguirmos isto, então estamos a caminhar para o tal ser consciente, que é aquilo que todos nós, para o qual todos nós tendemos. Esta é uma ferramenta, é uma grande ajuda, é um esquema muitíssimo fácil de decorarmos, não é? Porque tem lógica, lá está, porque é um apelo ao nosso raciocínio. Eu posso, mas não devo, não é? O São Paulo, não é? Ele dizia que, e se calhar até vem a propósito de falar nele, porque estamos a falar na culpa, ele dizia que fazia o mal que não queria e não fazia o bem que queria, não é? Quando ele dizia, este pensamento é muito conhecido dele, não é? É um clássico. Quando ele diz isto, o que é que ele está a assumir intrinsecamente? A culpa, não é? E, no entanto, deveria ser um modelo, ou é um modelo, e em muitos aspectos, é um modelo a seguir, não é? São Paulo. No entanto, ele tem muito enraizada, porque ele vai beber muito ao judaísmo, não vamos falar muito nisso, portanto, os seus princípios do cristianismo, ele será dos primeiros cristãos, como sabemos, e vai beber muito à fonte do judaísmo. Ele era pagão
e, portanto, achou que a fonte mais próxima, digamos assim, seria o judaísmo, e vai precisamente incutir nesses princípios cristãos o conceito de culpa, que nós herdamos ainda hoje, não é? Que faz parte da nossa cultura, fundamentalmente da cultura ocidental, mais especificamente da cultura cristã. Eu vou pôr entre aspas o cristã, não é? Ora, isto não nos leva a lado nenhum. Não é? Este conceito não nos leva a lado nenhum. Se nós entendermos, então, que esse conceito de culpa é um conceito de culpa, o erro, não é? Eu culpo-me de qualquer coisa que fiz errado, não é? Ou pecado, ou coisa no género, não faz sentido. Em espiritismo, de acordo com a filosofia espírita, não faz qualquer sentido falarmos nisso, porque nós somos espíritos imortais, nós já tivemos muitas encarnações, vamos ter muitas mais, já tivemos muitas experiências, vamos ter muitas mais, algumas positivas, outras negativas, mas são essas experiências que nos vão ajudando a trabalharmos-nos e que nos dão arcabouço para avançarmos em vias cada vez mais largas até chegarmos a autoestradas, autênticas autoestradas que vamos de jato, digamos assim. Ok? Pronto. Então, em relação à autodefesa própria, alguém quer acrescentar alguma coisa, dar alguma dica? Alguém tem alguma ideia? Isto dito de uma forma muito resumida, não é? Provavelmente, muitos de nós nunca terá pensado que temos de nos defender de nós mesmos, não é? Provavelmente nunca terá pensado. Mas essa é a primeira grande defesa que nós temos de fazer. Direi mais. Como vamos ver, a alheia vai ser muitíssimo influenciada pela própria, pela primeira, não é? Se fizermos uma boa defesa própria, portanto, de nós mesmos, depois a outra acaba por ser muito facilitada. Em relação à alheia, isto é, a que vem de fora, a que alguém em que o ataque é exterior a mim, de alguma forma já não tem que ver diretamente comigo, eu sou vítima de alguém. Poderíamos dividir aqui entre, e já que estamos numa palestra espírita, entre encarnados e desencarnados. Comecemos pelos encarnados. Quando alguém tenta atacar-nos, o que é que de imediato nós tentamos fazer? O contra-ataque, não é? Reparem, a história é o que nos diz. Quem leia, ou quem estude a história humana desde os primórdios até hoje, é o contra-ataque, não é? Reparem, a Segunda Guerra Mundial está tão próxima. Segunda Guerra, podemos falar nos dias de hoje, infelizmente. Hoje, não é? 4 de novembro. É o contra-ataque, não é? Não é defesa sequer. Não é defesa, é contra-ataque. No que é que resulta o contra-ataque? Portanto, estamos neste primeiro ponto dos encarnados, está bem? Que depois alguns deles servem para ambas as situações. Então, todos nós temos noção de que a primeira tentativa é o contra-ataque, é a reação. Portanto, nós, em situações dessas, nós não agimos, nós reagimos, não é?
Atacam a cidade de Londres. O que é que faz a cidade de Londres? A cidade, salvo seja, o que é que faz? Vai tentar atacar. Se calhar nem se preocupa muito em defender a cidade porque acha que não consegue. Vai a tentar atacar uma cidade equivalente ou, se possível, superior do que está a atacar Londres. Ou Lisboa, ou seja lá o que for. Ora, na prática, no que é que isto resulta? Não é? No que é que resultou a Segunda Guerra Mundial? No que é que resultou a partilha da Europa? No que é que resultou? Não é? No que é que resulta tudo isso? Em algo positivo? Não. Mas nós, de uma forma geral, é assim que reagimos, é o contra-ataque. Alguém diz, tu és uma parva, és uma estúpida, tem algum jeito, olha para isso e não sei o quê. E o que é que eu faço? Eu vou, tu é que és uma estúpida. Quer dizer, não é? É o contra-ataque. E isso não vai resolver o nosso problema. Não vai resolver, de certo, o problema de ninguém. Então, qual é a arma que nós devemos usar numa situação dessas? Lembram-se do escudo do Dom Afonso Henriques? Não é? Aquele escudo que estava ali na... é o escudo de proteção, não é? O escudo que ajuda o inimigo. Portanto, muitas vezes até é um escudo, é um colete à prova de balas, se quisermos, não é? Que até está escondido, que ninguém sabe que está a usar, mas está protegido, não é? Ora, então, pelo menos não reagimos. Não é? Pelo menos não há o tal contra-ataque. Então, como é que, portanto, em termos práticos, como é que nós vamos fazer isso? Alguém quer dar um exemplo? Eu estou a ter uma ideia. Havia um processo de fazer como Jesus Cristo, portanto, tentou ensinar, não é? Ninguém aprendeu nada. Então, ele disse, quando alguém te atacar uma face, ou seja, não é bem assim a frase, mas... A ideia está certa, não é? A ideia que quer transmitir. Quer dizer, quando alguém... Jesus o quis dizer com isto, eu agora não tenho as palavras certas, mas ele quis dizer com isto é que quando alguém te atacar, não ataques, dá-lhe amor. Exatamente. Ou seja, isso é bem escrito de outra maneira, não é? Dá-lhe a outra face, há assim qualquer coisa. Que eu, por acaso, agora... Há uma história verídica em que um indivíduo que estava num manicômio encontra-se com o médico dele, ainda por cima no meio de lá de muita gente, no hospital, e começa a tratá-lo mal, uma coisa verdadeiramente impressionante. A dizer, tudo falso, não é? Mas a dizer mesmo a nível de coisas íntimas, etc, etc. E o médico estava ali envergonhadíssimo, não sabia como sair daquela situação. Aquelas pessoas todas a olhar para ele, se calhar nem sequer se aperceberam que o senhor era... E estava ali uma situação muito complicada e o médico sem saber como resolver o problema. De repente lembrou-se, chegou-se assim junto a ele, olhos nos olhos, e disse-lhe com muita força, eu amo-te. Mas disse aquilo com uma força tão grande que o indivíduo ficou completamente paralisado, começou a chorar e pediu-lhe desculpa. Isto é contado como sendo verdadeiro. Eu não assisti, mas é contado como sendo verdadeiro. Portanto, é uma autodefesa, não é? Uma defesa de facto extraordinária, em que alguém vem agredir e a pessoa... Eu tenho uma experiência num local sagrado que existe em Portugal, onde estava uma pessoa que ninguém o segurava, vários homens e ninguém o segurava. Isto é assim um bocado parecido com essa. Ninguém o segurava, pronto, ninguém queria. E chegou uma pessoa ao pé dele e pôs-lhe a mão no ombro e disse, eu
eu amo-te, mas disse olhos nos olhos. E não é que essa pessoa só sem o prender segurou. Pronto, olha, pelo menos, pelos vistos assisti e foi a mesma coisa. Ele estava extremamente enfurecido e ninguém segurava, não é? E essa pessoa foi... Pois, já compreendemos e foi a mesma coisa. Eu amo-te. Muito bem. Isto é uma história verdadeira. Exatamente. Pronto, olha, ainda bem que a minha, portanto, contaram como verdadeira, mas é a mesma história e pronto. Por isso, nós temos formas muito peculiares de fazermos, de nos defendermos dos encarnados. Cada pessoa à sua maneira. Por exemplo, esta semana aconteceu uma história triste de uma, por acaso, a minha colega de trabalho, em que foi muito maltratada por um familiar, para contar assim muito rapidamente, por um familiar, em que meteu a polícia, foi uma confusão muito grande. Lá em casa, infelizmente. Bem, resultado, essa minha colega, à partida, é vítima, portanto, dessas pessoas. Só que, sabem o que é que aconteceu? Ela assumiu de tal forma aquilo, portanto, ela não soube defender-se. E o que é que aconteceu? Foi para o hospital, isto foi, hoje é sexta, foi na terça-feira, foi para o hospital, esteve lá, ainda não foi trabalhar, entretanto tivemos de arranjar outra pessoa para a substituir, porque ela ficou tão abalada, tão chocada com aquilo que se passou, que ainda não conseguiu sequer ir trabalhar. Então, reparem, esta pessoa, ela não está minimamente preparada para enfrentar a realidade da vida, a realidade lá fora, não é? Há um princípio budista que diz que o mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, é o mal que eu faço a mim mesma, ou que eu faço a mim ou aos outros, porque me torna uma pessoa má. E isso sim, ora, esta minha colega ainda não entendeu isso. Então, ela assumiu, não é, de tal maneira todas as injúrias, todos os problemas que esse familiar lhe causou, que ela, quem está a sofrer as consequências é ela, precisamente porque não soube como agir na situação. Tenho uma outra experiência, esta positiva, que por acaso passou-se comigo, podia ter-se passado com outra pessoa, que eu tenho uma vizinha com quem me dava muitíssimo bem, do andar de baixo, muito amiga, como aliás com todos os vizinhos, pronto, mas muito amiga. Ela é uma senhora já velhinha e dizia-me sempre, eu antes de dormir vou sempre ao parque ver se está lá o seu carro, fico sossegada, porque sei que se me acontecer alguma coisa, dou-lhe o número de telefone, se fosse preciso, aquelas coisas todas, pronto. E, portanto, uma maravilha, era Deus no céu e a Dona Noémia na terra. Aqui há 2, 3 semanas, eu passei pela senhora na rua, junto aos semáforos, e ia cumprimentá-la, como sempre, e a senhora começou a tratar-me mal, furibunda comigo, uma coisa verdadeiramente impressionante, a pontos de, a princípio, eu nem perceber o que se estava a passar, quer dizer, a senhora era tão amiga, e eu disse, mas o que é que se passa? Nem me toque, a senhora é uma falsa. Mas a berrar ali junto à Rosile, quem conhece, naqueles semáforos, quem conhece Braga, eu um bocado envergonhada. Nem me toque, a senhora é uma falsa. Sim, mas diga-me, por favor, o que é que se passa, que eu não estou a perceber nada. Bem, resumindo e concluindo, eu estou há 10 anos na minha casa e há uns tempos a esta parte as pombas resolveram estar lá quase permanentemente lá junto à minha janela. Foram para lá morar. E claro, está aquilo cheio de dejetos, eu nem limpo, eu não ando lá. A primeira prejudicada sou eu, mas coitadas das pombas, o que é que eu vou fazer às pombas? Nem liguei. O resultado era, portanto, a senhora culpava-me
de as pombas estarem lá pousadas no meu apartamento, na minha janela, porque sujavam a janela dela, que eu moro no 6º andar, ela mora no 5º andar. Bem, mas primeiro que eu percebesse isto, foi muito complicado, porque não fazia sentido. Eu disse, mas tenha calma, mas o problema resolve-se. A senhora que já tinha ido ao hospital, estava-me a culpar que qualquer dia que morria, enfim. Uma coisa assustadora mesmo. E eu disse, tenha calma, mas tenha calma, não sei o quê. Mas olha, mas eu quero resolver o problema. A senhora, diga-me, por favor, como é que a senhora acha que eu posso resolver o problema? Eu não quero criar problemas à senhora. E ela dizia, mas eu, com calma, eu era com pena da senhora, não é? Que ela só faltou mesmo bater-me. E a senhora dizia, eu é que lhe vou dizer como é que eu vou resolver, como é que vai... O problema é seu. O problema é, a senhora que tem de resolver. Sim, mas eu não sei como resolver o problema. A senhora sabe, diga-me que eu faço qualquer coisa e tal. Não sei. Pronto, bem, a senhora disparatar, a dizer 30 por uma linha, a responsabilizar-me que se morresse a culpa era minha, etc, etc, etc. Bem, qual foi a minha atitude? A minha atitude foi tentar acalmar a senhora, não aceitar nenhum insulto que ela me fez, que foram muitos, não é? Nenhum, nem sei já o que é que foi, nem me interessa. E eu tentar acalmar, a pôr a mão do ombro, mas ela tirava-me a mão do ombro, não é? Não queria. Acalmá-la e tal, e não sei o quê. E pronto, não chegámos a conclusão nenhuma, lá foi à vida dela e eu fui à minha vida. Priorizou essa culpa. Exatamente, eu nem pensei mais nisso, não é? Claro que nos primeiros 5 segundos, eu assim, fogo, mas contei até 5, não é? Claro que se fosse numa outra situação, era mas a senhora, não é? Reagia, como reagiu a minha colega, não é? Sim, mas sei lá, mas a senhora, não é? Ainda por cima em público, ali as pessoas a olhar, o que é que se passa aqui e tal, não é? Pronto, mas o que é que eu fiz? Eu não reagi, eu tentei acalmar a senhora, contei até 5, é verdade, não é? Tentei acalmar a senhora e tal, e não sei o quê, e eu nem pensei mais naquilo, nem nas pombas penso, que infelizmente lá continuam a dar-me cabo da cabeça, a mim e a ela, mas não há volta a dar, não é? Então, reparem, os problemas somos nós que os causamos, porque nós perante determinadas situações, nós contra-atacamos, nós não agimos, nós reagimos. Isto é, não nos colocamos no lugar do outro. E às vezes alimentamos também. Exatamente. Tentar compreender, a senhora estava nervosa, é velhota, se calhar estava doente, ela até me disse que ia ser operada, a culpa minha, claro, mas ia ser operada na semana seguinte e não sei o quê, e eu pensei, coitadinha da senhora, olha, velhota, pronto, compreendi a senhora, não é? Nem me enervei, nem disse vai-te lixar, pronto, não tive nenhum pensamento negativo para a senhora, etc, etc. Isto é, eu fui esperta, não é? Eu defendi-me. Eu tentei, porque senão ia parar ao hospital como foi a minha colega e está há 3 dias ali, sabe Deus, e nem sei, se calhar nem irá mais trabalhar, que ela está completamente... Pronto. Agora, reparem, aqui nem sequer é uma questão de bondade, nem sequer é uma questão... Aqui é uma questão de pensarmos naquilo que de facto nos interessa fazer, para nosso bem, não é? Porque nós só aceitamos aquilo que queremos. Aquilo que não queremos, deitamos fora. É um bocado por aí. Não há um bocado de volta a dar, não é? Em relação aos desencarnados, aqui a situação parece mudar um bocadinho de teor. Porquê? Porque enquanto que a senhora estava ali frente a frente e tal, e não sei o que mais, não é? Um desencarnado pode vir ter comigo e eu não me aperceber e estar a ser vítima dele sem que eu saiba aquilo que se está a passar. Ok? Então, a primeira coisa que surge é: eu sou vítima de alguém que ele está a ver, mas eu não estou a ver. Portanto, isto dito de uma forma geral, não é? Sem entrar em particularidades.
Portanto, como é que eu vou conseguir defender-me, quer seja através do tal escudo de proteção ou de qualquer outro tipo de defesa, como é que eu vou defender-me de alguém que nem sequer sei se esse alguém está a atacar-me? Não é? É um bocadinho complicado. E parece que, de facto, aqui eu sou mesmo vítima. Bem, diga? Porquê? Ora, diga. Nunca somos vítimas. Nunca somos vítimas. Ora bem, aqui convém nós sabermos porque é que aquele espírito X está junto a mim e não está junto aqui ao nosso amigo Augusto, por exemplo. Porque é que me escolheu a mim e não escolheu a ele, não é? Ou porque é que neste momento está comigo e não está noutro sítio qualquer, não é? Os espíritos desencarnados ligam-se conosco, não é tipo corpo a corpo, ou dizer assim, eu vou ter com a Noémia que está lá na associação a dizer para lá umas coisas. Não é assim que os espíritos se ligam, do estilo, um espírito qualquer, está, meu conhecido, por hipótese, está em Lisboa e diz assim, a Noémia está a fazer uma palestra em Braga, eu vou lá e não sei o quê. Não, não é assim. Ok? Então como é que é? Como é que nós nos ligamos aos espíritos? É através de uma coisa que se chama afinidade. Muito bem. E essa afinidade nós conseguimos-la através das ondas mentais, daquilo que nós pensamos a cada momento. Então, a cada momento, nós estamos a escolher as companhias desencarnadas, as encarnadas, pronto, é outra história, que estão junto de nós. Nesse sentido, sou eu, como dizia o nosso amigo Augusto, sou eu que seleciono as companhias que estão comigo. Portanto, um pouco do que disse na altura que estávamos a falar ali, a autodefesa própria vai, de alguma forma, também ajudar na autodefesa alheia. E nós dizemos assim, mas isso é assim tão rigoroso? Isto é, eu através da minha mente, eu controlo. Sim, é de tal forma rigoroso que muitas vezes nós não conseguimos, não é? Estou a lembrar-me de uma história, por exemplo, que o Sacramento contou há bocado, uma história verídica, não é? Que o Sacramento contou há bocado. Porquê? Porque nós, muitas vezes, somos envolvidos, sem nos apercebermos, em determinada ideia, em determinada linha mental, e não conseguimos sair dela. Isto é, exige determinado comportamento e, mais do que isso, determinada técnica, não é? De nós conseguirmos uma abstração e depois concentrarmos-nos noutra coisa diferente, precisamente para sairmos daquela linha, daquela onda, não é? Porque muitas vezes é difícil nós sairmos daquela onda. Mas a esta influência negativa ao nível de desencarnados, nós costumamos chamar-lhe obsessão. É o termo técnico, não é? De obsessão. Que, grosso modo, é assim que ela se processa. E há essa, muitas vezes, há de facto essa dificuldade de sair dessa linha. A obsessão pressupõe, naturalmente, a persistência demorada de um determinado espírito, portanto, influência entre um encarnado e um desencarnado, e não uma coisa fortuita. Isso não é uma obsessão, isso é uma influência fortuita no momento, que facilmente se resolve. Mas quando é obsessão, essa influência é persistente. Isto é, ela dura no espaço e no tempo.
É como se fosse uma companhia permanente junto de nós. E aí, essa autodefesa, digamos assim, exige outros pressupostos um bocadinho mais complicados. E complicados porquê? Porque não funcionou a primeira. Porque se a primeira funcionasse, nós não chegávamos a esta dos desencarnados, não é? À outra, à dos encarnados, poderemos chegar ou não, mas depois o que dita a regra é o comportamento que a pessoa tem, que pode ter um comportamento positivo ou um comportamento negativo, não é? E portanto, nós devemos ter a noção de que continuamente, ou quase continuamente, devemos ter necessidade de nos autodefendermos, não é? De nos defendermos de nós mesmos, já falámos, ou de nos defendermos das pessoas alheias. Então, quando o problema passa a um processo obsessivo, aí a coisa complica-se um bocadinho mais. Mas há formas de resolver. E uma das formas é o cansaço, a paciência, não é? De alguma forma é pensar assim, deixa cá ver qual é o mais teimoso, não é? Teimoso no sentido de persistência. Persistir na teimosia. Exatamente. O mais teimoso é o que vence, não é? A persistência é uma ótima ferramenta, porque o espírito vai se cansar, portanto, vai ser levado pelo cansaço. Claro que a persistência, juntamente com a elevação moral, portanto, a pessoa ter noção que é muito importante elevar o seu padrão vibratório, vai ajudar muitíssimo também, não é? Porquê? Porque, apesar de o problema obsessivo estar ali muito agarrado, digamos assim, se ele tiver aquela preocupação dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas ações se elevarem, a tendência é que a sintonia acabe por deixar lentamente de acontecer. E claro, um recurso ótimo é a oração, não é? A oração, o pensar no outro, o pedir ajuda pelo outro, porque isso é um sentimento altamente meritório, não é? Eu ter capacidade para pedir por alguém que me está a ser desconfortável, não é? Que me está a fazer moça, que me está a criar alguns problemas, é altamente meritório. Isso, se a pessoa conseguir fazer isso com muita persistência, com muita força, e se for mesmo do coração, se for sentido, há de certeza absoluta que a pessoa consegue grandes êxitos. E provavelmente nem sequer será necessário fazer aquilo que nós chamamos a desobsessão. Não é? Que aí sim, aí, conversando com o espírito, de uma forma geral acontece ao contrário. Isto é o espírito que é ajudado, ou que compreende a sua situação e que consegue mudar de sintonia, porque através de diálogos ele acaba por compreender que afinal não é assim, pronto, e acaba por sentir a necessidade da mudança em relação ao desencarnado com quem se conversou. Mas com o encarnado, se conversar também, provavelmente a coisa resulta. Mas imagina que o encarnado, a gente conversa com ele, não tem possibilidade de conversar com ele, ou conversando não está muito aí, ou então nem sabe o que se está a passar. À partida, o que é que acontece? Acontece que a desobsessão, isto é, a ligação, a união entre aquele espírito X e aquele desencarnado e aquele encarnado Y desfez-se, só que
se o encarnado permanecer na mesma linha, naturalmente que há outros espíritos afins que vão ocupar o lugar. Interessados no mesmo trabalho. Exatamente. Então, este tipo de autodefesa tem estes dois sentidos. Portanto, não é o ideal é que ele seja feita nas duas partes, no desencarnado e no encarnado. Por exemplo, numa associação espírita isso acontece. Porquê? Porque nós falamos com o encarnado, não é? Especialmente nas reuniões de atendimento, e conversa-se muito, e nós que também fazemos parte da reunião de desobsessão, isto é, que também conversamos com os desencarnados, apercebemos-nos dessa evolução, que é muito engraçado. Portanto, temos a oportunidade de falar com o encarnado, especialmente nas reuniões de atendimento, nos cursos, etc. E temos a oportunidade de falar com o desencarnado ou com os desencarnados, normalmente nunca é só um, não é? Ou com os desencarnados. E aí o processo resolve-se das duas maneiras. Porquê? Porque mais esclarecido, acaba por ficar também acompanhado por nós, etc. E de alguma forma, lá está, fica como um tal escudo de proteção, não é? De que falávamos há pouco. Isto é, não quer dizer que nunca mais na vida seja influenciado por espíritos negativos ou que seja obsidiado, porque isso vai depender muito dele, mas um grande trabalho fez-se. E se ele continuar nessa linha, com esses princípios, com essas ideias, em princípio isso não voltará a acontecer, não é? Assim como com aqueles espíritos com quem se conversou. Em princípio não vão ligar-se a mais ninguém de uma forma negativa, porque eles mesmos alcançaram um patamar diferente. Portanto, outros virão e outras situações virão a necessitar de ajuda, mas serão outras, com outros intervenientes, com outras pessoas, que não aquelas. Mas reparem, nesta situação, uma vez mais, o papel do Centro Espírita foi muito pequenino, porque o grande papel foi de quem se modificou, foi dos intervenientes que se modificaram. Portanto, o centro, as pessoas que colaboram na associação, só fizeram ali um papel de conselheiros, exatamente, não é? Nada mais do que isso. Não foram eles que tiveram de tomar nenhuma atitude, não foram eles que tiveram de mudar o comportamento em relação àquela situação específica, é evidente. Portanto, não foram eles a chave da solução daquele problema, mas foram exatamente os intervenientes. Isto é, foram eles que tiveram de usar a tal defesa, ou o escudo de proteção, não é? Ou em vez do ataque, do tal ataque, que é isso que também nós aconselhamos muito, o que resulta é a ideia, por exemplo, a pessoa sente-se, tem alguma mediunidade ostensiva, apercebe-se que é um espírito que está ali a fazer moça, e a primeira tendência seria filho da mãe, vai lá para não sei onde, que eu não digo agora que é feia, vai lá não sei para onde e deixa-me em paz, não é? Ora, claro que nós aconselhamos precisamente o contrário, porque se alguém tomar essa atitude, é certo e sabido que vai complicar ainda mais. Isto é, em vez de uma obsessão simples, passará a ser uma obsessão mais complicada. Em vez de um espírito ou dois, enfim, que estejam envolvidos no processo, certamente que irão ser mais e a situação vai complicar-se. Então, a solução nunca é o ataque, não é? Porque aqui, uma vez mais, estaríamos a atacar, não é? Estaríamos a atacar. Então, a solução será o escudo de proteção, como? Através de sentimentos nobres, sentimentos positivos. A Organização Mundial de Saúde
e vem a propósito de falar nisso, em conjunto com várias universidades renomadas, fez uma lista de 99, não sei porque 99, sinceramente, 99 princípios que ajudam na questão da autodefesa ou da autoajuda, como quisermos. E então, alguns dos princípios, os fundamentais, por incrível que pareça, até parece que foram escritos pelo Espiritismo, não é? Que é a tolerância, o perdão, a amizade, a fé, sei lá, tudo assim por aí fora, o combate ao egoísmo, ao ódio, à raiva, à mágoa, etc. Portanto, toda uma lista de 99 princípios que ajudam a pessoa a melhorar, a ser mais saudável. E isto é de facto extremamente interessante, tanto mais que é da Organização Mundial de Saúde, quer dizer, não é de nenhum centro espírita ou do espiritismo de uma forma geral. Quer dizer, cada vez mais nós estamos a aproximar-nos, nós, portanto, a ciência, de uma forma geral, não é? Está a aproximar-se dos princípios espíritas. Começa a haver uma preocupação do estudo do homem de uma forma holística, não é? De um todo, e não a olhá-lo só no aspecto físico, ou no aspecto psicológico, ou pronto, a compartimentá-lo de alguma forma, não é? Mas não, de uma forma que o abranja todo, e isso faz com que a pessoa se sinta isso mesmo, não é? Sinta que é um todo e que só funciona como um todo. Alguma ideia mais? Estamos a aproximar-nos do fim. Queria só dar uma chega. Relativamente à autodefesa própria, que no fundo, resumindo, é o ponto mais importante da autodefesa que nos eu queria colocar uma situação, um exemplo, para partilhar com todos. Uma situação concreta. Vamos supor que uma pessoa está, por exemplo, a descansar e vem uma emoção muito negativa que nós tivemos quando tínhamos 17 anos, fomos a um sítio e aquela energia era péssima e aquilo nós não conseguimos digerir bem e ficou marcado lá no fundo, no iceberg. De vez em quando aquilo vem ao todo e a gente sente-se muito mal porque vê aquela imagem que foi mesmo desagradável. E pronto. Qual é a sua sugestão para se limpar ou essa emoção e pô-la no sítio certo? Principalmente se for mesmo só recorrente, porque todos nós temos isto, que há coisas que nos marcaram, positivas e as negativas. Eu estou a referir às negativas que claro, estão mal arrumadas. Sim. A forma a forma eficaz para resolver isso é, de facto, a racionalização. É racionalizar. É evidente, quando há alguma sensibilidade mediúnica, acaba por ser um bocadinho mais difícil. Porquê? Porque a sensibilidade mediúnica faz com que nós tenhamos acesso muito mais facilitado aos arquivos inconscientes. E, portanto, esses arquivos vêm de uma forma estrambelhada, digamos assim, ao consciente. Então, nesse caso, haverá dois pontos que são muito importantes. Esse primeiro, que já falei e que dá para toda a gente, num trabalho constante de racionalização, porque isso vai acontecer muitas vezes, até ser completamente arrumado e devidamente arrumado. Porque o nosso inconsciente funciona mais ou menos, é num sistema de vasos comunicantes. Isto são os vasos comunicantes. Por aqui entra tudo o que nós quisermos. E, portanto, entra a porcaria e tal, e vai acumular aqui no fundo. Não é? O sistema dos vasos comunicantes, normal. Como é que nós conseguimos, no fundo, que será o inconsciente, como é que nós conseguimos tirar esta porcaria toda daqui? Como?
deixando de entrar porcaria, água suja, vamos dizer assim, deixando de entrar água suja, imagine-se que aqui é o lodo, então, em substituição da água suja, nós começamos a meter, é assim que funciona o nosso inconsciente, começamos a meter água limpa, e de tal forma até que a água limpa consiga remover a suja para cima. É um processo demorado. Então, como conseguiu? Através da racionalização, sempre insistentemente, e no caso de haver alguma sensibilidade mediúnica, sem dúvida nenhuma, através da educação mediúnica, porque aí vai aprender-se técnicas, etc., que vai ajudar a fazer essa remoção mais facilmente. Então, eu gostaria de continuar aqui convosco, infelizmente não posso. Em conclusão, gostaria de dizer-vos que nunca nos esqueçamos que nós somos cidadãos em viagem pelo infinito rumo às estrelas. Isto parece assim um bocadinho de poesia, se calhar é, mas é a verdade. Somos, sem dúvida nenhuma, cidadãos no infinito. Pá, interiorizem isto, que é muito importante. Porque às vezes palavras leva a juvento, mas interiorizadas é completamente diferente. Então, essa viagem, que é infinita, nós vamos percorrendo-a lentamente, através das nossas vidas sucessivas, com precalços, com coisas boas, com coisas más, com experiências daqui, com experiências dali, com 1001 coisas que fazem de nós a pessoa que somos hoje, que vamos ser amanhã e que seremos nesse infinito quando chegarmos lá. Então, se tivermos consciência disso, tudo aquilo que se passa na nossa vida, todos aqueles ataques, não é, que nós recebemos diariamente, a todo momento, nós vamos com certeza saber ultrapassá-los e trabalhá-los de uma forma muito positiva a pontos de alcançarmos mais rapidamente as estrelas. Muito obrigada e até à próxima oportunidade.